Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre um problema que muitos de nós já enfrentamos, a queda da pressão da água na torneira. Você já percebeu que, de repente, a água não sai mais com a mesma força? Neste vídeo, vou explicar as possíveis causas desse problema e, claro, o que você pode fazer para resolvê-lo. Vamos juntos entender melhor essa situação e encontrar soluções práticas para voltar a ter um fluxo de água adequado em casa. Fique comigo. Há 5 motivos principais pelos quais a pressão da água em apartamentos e casas particulares está mais fraca. Você precisa verificar todas as opções, pois às vezes uma torneira específica pode ter vários problemas ao mesmo tempo. Aerador ou filtro entupido. O filtro grosso instalado na entrada da tubulação de água do apartamento, e o aerador, na própria torneira. Se a qualidade da água que entra no apartamento for ruim, o filtro e o aerador ficarão entupidos mais rapidamente, os orifícios se estreitam e a pressão cai. A tubulação está desgastada. Um cano de água velho não consegue mais transportar água como antes, pois é provável que depósitos grossos de calcário e sujeira tenham se acumulado em suas paredes internas. Além disso, com o tempo, aparecem pequenos furos nos canos e a água escorre por eles. E assim que a pressão nos canos cai, a pressão se torna menor. Erros na instalação do sistema de abastecimento de água. Se forem cometidos erros no projeto de uma casa ou apartamento particular, a pressão nas torneiras cairá ou não cairá. Há vários erros de distribuição incorreta de água no apartamento. Os canos foram mal conectados com o acoplamento, portanto, havia espaços entre eles. O cano foi montado de forma torta ou dobrado, de modo que surgiram rachaduras. Ramais distribuídos de forma incorreta. Se os canos que atravessam o apartamento e fornecem água para a máquina de lavar roupa e a máquina de lavar louça estiverem conectados incorretamente, a pressão no sistema aumentará. A bomba quebrou. Essa causa é comum em residências particulares. Se a bomba for escolhida incorretamente ou se estiver entupida, quebrada ou desgastada, a pressão nos canos aumentará. O misturador está quebrado. Há muitas partes do misturador que afetam a pressão. A pressão cairá se o misturador estiver entupido, se as juntas estiverem gastas ou se houver calcário em seu interior. Procure a causa. A identificação de um problema com a pressão deve ser feita pelo método de eliminação. Peça um encanador para verificar o filtro principal. Você não pode fazer isso sozinho porque ele fica do lado de fora do apartamento, no cano principal, mas os problemas com ele são, na maioria das vezes, a causa da baixa pressão. O filtro, por exemplo, está entupido ou apresenta vazamentos se não estiver bem fixado ou se tiver os soquetes errados. Verifique todas as torneiras, na cozinha e no banheiro. Se a pressão estiver fraca em apenas uma torneira, o problema está no misturador, no arejador ou na fiação flexível, que pode estar entupida no ponto de conexão. Nesse caso, basta limpar o entupimento ou substituir o misturador. Converse com seus vizinhos como está a pressão da água deles. Se seus vizinhos estiverem bem, o problema está em seus canos. Por exemplo, o filtro grosso ou um cano está entupido. Muitas vezes acontece de o esquema de distribuição de água no apartamento estar errado e a pressão da água cair muito se, por exemplo, a máquina de lavar estiver funcionando. Se os seus vizinhos também tiverem problemas com a pressão da água, isso significa que a causa está na tubulação ou no equipamento de toda a casa. Se os vizinhos de cima tiverem problemas com a pressão da água, mas os vizinhos de baixo estiverem bem, a causa está no tubo de elevação. O mais provável é que a bomba comum tenha quebrado, perdendo energia, e a água para os andares superiores não esteja fluindo tão bem. Para resolver o problema, entre em contato com o HOA ou o MC. Vá até a casa de seus vizinhos. Se eles tiverem os mesmos problemas, culpe a tubulação principal e ligue para a companhia de água. Mikhail forçou e melhor não adiar a solução do problema com a pressão. Se for constatado que o apartamento tem um esquema incorreto de abastecimento de água, você corre o risco de inundar os vizinhos. E isso será muito mais caro do que chamar o encanador na hora certa. Restaure a pressão você mesmo. Se a causa da baixa pressão estiver no seu apartamento, você mesmo pode resolver o problema.
Na maioria das vezes, basta limpar ou substituir o filtro grosso, feche a válvula de fechamento, estoque no cano em frente ao filtro. Libere a pressão restante no sistema, abra a torneira mais próxima com a água que você fechou. Desparafuse o plug do filtro e remova o filtro. Limpe-o ou substitua-o, monte-o novamente na ordem inversa. Abra a torneira na tubulação. Verifique se há vazamentos. Mantenha o sistema de encanamento em bom estado. Para chamar o encanador com menos frequência, é preciso manter o encanamento em ordem. Para fazer isso, limpe o filtro grosso e os aeradores regularmente. Verifique se a torneira está vazando. Quando a torneira está aberta, o vazamento parece um pequeno gotejamento que escorre para os lados do fluxo principal de água. Quando a torneira está fechada, ela continua a pingar em pequenas gotas. Se você observar isso, conserte o vazamento imediatamente e, na maioria das vezes, basta apertar a torneira no misturador. Elimine periodicamente o calcário com meios especiais. Remova a ferrugem a tempo se os canos forem de metal. Para fazer isso, bata suavemente no cano com uma chave inglesa ou um martelo. Pedaços de ferrugem cairão das paredes internas, por algum tempo, sairão pela torneira. Ou compre uma corda de encanador. Aumente a pressão da água. Nos encanamentos das casas da cidade, a pressão geralmente é de 4 a 4,5 bar. Isso é suficiente para atender a edifícios de vários andares, mas os moradores geralmente não têm pressão suficiente. Se não houver problemas no sistema de abastecimento de água e a pressão precisar ser aumentada, instale uma bomba de aumento de pressão. As bombas podem ser permanentes ou automáticas, e uma bomba de funcionamento contínuo não tem interruptores automáticos. O projeto é autoexplicativo e até mesmo um novato pode entender a instalação. Uma bomba automática inicia quando a torneira ou os eletrodomésticos são ligados e desliga em seguida. Ela é mais cara do que uma bomba manual, mas consome menos energia e reage rapidamente às mudanças de pressão, compensando a diferença. Em conclusão, a queda na pressão da água na torneira pode ser causada por diversos fatores, como obstruções nas tubulações, problemas na rede de abastecimento ou até mesmo o uso excessivo em horários de pico. Para resolver essa situação, é importante realizar uma inspeção nas tubulações, verificar se há vazamentos e, se necessário, entrar em contato com a companhia de água para obter mais informações. Manter a manutenção regular do sistema hidráulico também pode prevenir futuros problemas. Com essas medidas, você poderá garantir um fluxo de água adequado e confortável em sua casa.